Bom, em 1987, uma banda de metal extremo lá da Alemanha decidiu que queria mudar de ares, decidiu que queria abandonar um pouco a temática satanista e o visual um pouco mais carregado para algo mais thrash metal, que era o que estava acontecendo no mundo todo, pipocando em tudo quanto era lugar, e eles queriam beber um pouco dessa água, né? Então a gente vai falar hoje sobre o Persecution Mania do Sodom, um disco que marcou várias mudanças na carreira da banda. Então o Sodom ele já tinha uma carreira ali que vinha ali desde o começo dos anos 80, né? Era uma banda que já até gozava de certo prestígio na cena, só que eles faziam um som que lembrava um black metal primitivo, um pouco de um death metal e uma temática sempre voltada para um lance mais de ocultismo e de satanismo, além do seu visual um pouco carregado, né? Não à toa, o Sodom hoje ele é qualificado por algumas pessoas no que se convencionou chamar de proto-black metal, né? Fica aí o dever de casa para você pesquisar depois aí, mas trocando em miúdos, não se trata exatamente de um estilo, mas de bandas que fazem parte daquele movimento que influenciou o surgimento do black metal, né? E com ele, se você coloca aí o Venom, o Merciful Fate e por aí vai, né? Então essa galera também. Esses são, o Sodom também tá nesse meio da galera do proto black metal, né? Só que então, em 1987, com a entrada do Frank Godzik Blackfire, né? O guitarrista que entrou pra banda, fazendo uma trinca ali com o Tom Angel Reaper e o Chris Witch Hunter, eles de fato mudaram o som deles para algo que lembrava mais o thrash metal que vinha sendo feito naquele período, né? Principalmente pelas bandas ali locais, né? Ali da Alemanha, como era o caso do Destruction e do Creator, né? E isso começou com um EP que eles lançaram em 87, mas no final do ano, em dezembro de 1987, eles lançam Persecution Mania, que é um disco diferente do Sodom, né? Um disco que mudou que marcou uma mudança muito clara no som dos caras e também trouxe uma qualidade muito grande. A produção é muito melhor do disco, as guitarras são sensacionais e foi também uma espécie de, apesar de que o Sodom tem essas mudanças de disco para disco, marcou o que seria de fato o estilo da banda. O que seria o estilo da banda. É um thrash metal que lembra um pouco muito mais galgado ali na pegada do Venom e do Motorhead principalmente, né, cara? Pelo menos eu sempre que ouço Sodom é inevitável eu lembrar de Motorhead, né? O fato é que o disco ele se saiu muito bem, se tornou um dos discos mais vendáveis da banda, foi um sucesso comercial para os caras e colocou a banda definitivamente num patamar mundial, né, do metal, né? E começaram a excursionar e fazer turnês que saíam ali da Europa por causa desse disco, né, Márcio? Cara, é lógico que o líder da banda, o Tom, ele é o líder da banda e ele que direciona. Imagino eu que ele que deu o direcionamento que ele quer para cada disco. Mas eu dou muito crédito pro Frank Blackfire. Muita gente dá crédito pra ele. Porque eu vendo algumas entrevistas dele, ele teve influência, logicamente, não somente nos riffs, mas até nas letras da banda, né? Fazendo meio que a cabeça do Tom para deixar de lado esse lance do satanismo, essas coisas, né? Do início da banda e focando em coisas mais reais, né? Que afetavam mais ele, principalmente eles sendo alemães ali, falando de muito Segunda Guerra, essas coisas, que é um assunto que, na verdade, o Sodom carrega a vida toda. Sim, né? Sim. Foi um dos precursores nesse sentido também, né? Exatamente. Mas assim, com relação ao som, você escuta o Obsessed by Cruelty, que é um disco bem primitivo, né? Inclusive tem muitas críticas ao guitarrista, que agora me foge o nome. Tem muitas críticas por ele ser justamente muito limitado, um guitarrista assim que não tinha aquilo que na verdade o som da banda precisava, né? E ao contrário disso, o Blackfire tinha tudo isso, né, cara? Exatamente. E é engraçado, curioso que essa pegada mais satanista das letras, principalmente, era característica não só do Sodom, mas do Destruction também. Sim. E do Creator, né? Tanto é que nas revistas da época, e tem muitas aqui que eu tenho, classificam o som da banda como black metal, das bandas, né? Lá do início dessas três que eu acabei de citar, lá como black metal, e naturalmente foram evoluindo
esse som, né, cara? Como a gente já viu, ainda bem que mudou cedo. Ainda bem assim, não que não seja bom o primeiro disco, mas eu acho que a partir do Persecution Mania, eu acho que deu uma cara, né, pra banda, um direcionamento, né? Isso. O começo da banda, ele tem uma importância muito grande, principalmente para aquela galera que é muito fã do metal extremo, né? Mas o fato é que esse disco, eu creio que pra pessoa que ouviu na época, a diferença era gritante, de um período pro outro. E, putz, esse disco ele começa ali com o Nuclear Winter, que, porra, só aquela guitarra extremamente, aquele riff rápido, sabe? Aquela palhetada muito veloz, porra, já marca uma parada muito bacana, cara. Ele acaba sendo um disco único, porque ele serve de transição, justamente dessa fase onde os caras eram pura brutalidade e talvez um pouco menos técnica, para um lado um pouco mais técnico, mas que ainda tem a sua brutalidade. Então esse disco ele acaba sendo um dos mais furiosos da banda, um dos mais rápidos e um dos mais técnicos, né? Porque depois o disco mais conhecido e o grande êxito comercial deles é o Agent Orange, né? Mas o Agent Orange já tem uma pegada um pouco mais cadenciada, né? Esse disco ele é muito furioso, cara. Pô, começa com o Nuclear Winter, mas ele é todo nessa pegada. A música que vai te dar um descanso aqui nesse disco é uma música instrumental chamada Procession to Golgotha, mas ela é foda porque, né, só esse nome, né? Porque ela é, digamos que a abertura pra música Christ Passion, né? Então essas duas músicas juntas são foda demais, cara. Tem uma característica no som da banda que mudou, pelo menos pra mim, que lá no primeiro, na verdade é uma coisa que acompanhou a banda depois, nos anos decorrentes, mas no começo tinha muito aquela pegada do speed metal, né? Tem muita banda brasileira hoje em dia que tem essa pegada meio Motorhead, meio Venom, né? Com essa pegada speed metal, e passou a ser mais thrash mesmo, né, cara? Como eu falei, nos discos seguintes, a banda acabou recuperando algumas dessas características do speed metal, né? Mas aqui como o Brian falou, é brutal. Lógico, existe músicas cadenciadas, cadência, né? Existe, mas as que são porrada mesmo, né, cara? E além dessas citadas, né? Pô, a segunda música Electrocution, pra mim, muito foda. Tem um cover aqui que o Sodom é assim, né? Tem muitas bandas que fazem cover, mas geralmente esses covers eles vêm ali como um bônus, um extra, né? E já o Sodom não. Eu acho que a maioria dos discos que possuem covers, eles fazem o cover realmente como se fosse parte do disco, né? E esse é o caso, né? A terceira faixa do disco é um cover de Iron Fist, que é um cover sensacional do Motorhead, né? Nunca escondeu, né, cara? Que o ídolo dele era o Lemmy. Influência fortíssima de Motorhead. E, pô, a faixa título, Persecution Mania, é sensacional, com aqueles backing vocals ali atrás com um delay muito foda. Enchanted Land também é muito foda, mas pra mim, a música que eu mais gosto do disco se chama essa Bomberraio aqui, que é uma... Sério, cara? Como assim? Acredita que é que eu acho que eu menos gosto disso? Putz, cara, sério, de verdade. Então ela é muito eu acho ela me soa, assim, aos meus ouvidos, sei lá, mais como uma jam do que uma música que foi, vamos parar pra compor aqui. Mas eles têm ela é porrada também, de qualquer forma. E eles têm uma música até parecida com ela no Agent Orange, que é aquela Ausbomb, tem uma pegada parecida e tal. Eu acho legal aquele começo com baixo ali, que é aquela parada, putz, eu acho muito legal essa E é uma coisa que tá sempre tocam a vida toda, né? Na verdade. É uma das principais músicas dele. Eu lembro que eu tenho uma entrevista do Tom falando que quando eles tocavam essa música, algumas pessoas faziam alguma referência nazista pra banda e tal. A banda foi mal interpretada. E é porque na verdade também essa música, no final dela, o Frank Blackfire ele coloca ali um solo que tá tocando o hino alemão, né? Mas o Tom ali nessa entrevista ele desfaz qualquer tipo de não é como se fosse uma apologia à Segunda Guerra, ao que os alemães faziam no tempo do nazismo. Você pega a letra e você percebe que não é uma apologia, não se trata de... Tem até uma crítica, uma parte lá que fala ações sem sentido dos alemães continuamente,
E não, pelo menos quem lê a letra não é possível que entenda dessa forma, mas que como é uma parte muito delicada da história da humanidade, né? Sim, qualquer coisa que se toque, para a própria música Angel of Death do Slayer, o Slayer também respondeu por esse tipo de coisa. Justamente, né? Porque fala do Joseph Mengele. Exatamente. Então, assim, o próprio Tom, ele tem maturidade para falar sobre esse assunto. Em duas situações, em tempos diferentes, ele já deu a opinião dele sobre o que ele acha sobre isso. E, na verdade, apesar de que a banda, a partir desse álbum, em quase todos os discos, a temática da guerra foi muito presente. Ele fala nessa entrevista que ele, né, como alemão, ele teme rumores de guerra, né, cara? Então, assim, os caras, eles criam uma carreira, né, com esse tema, mas quando você, é uma coisa, a gente está produzindo arte, isso, né, cara? a gente está produzindo arte, a gente está fazendo música. Como se fosse um filme, cara. Quando você passa pra realidade, não é isso que o cara pensa, né, velho? Nem que ele deseja, né, com certeza. Então, assim, né, essa mudança, ela já começou ali no CD, no EP, né, o Experience of Sodomy, que tem a música Sodomy Lost, que se tornou um clássico da banda. Eles tocam essa música muito ao vivo. Já tinha essa pegada mais Persecution Mania som, né, cara? Já. E sim, realmente eu também concordo. Tem muito da presença ali do Frank por causa dessa mudança, né? Mas é claro que não só por causa disso, né? Ele trouxe um elemento técnico muito forte. Os solos desse disco são muito legais, mas tem o nascimento desse tema mais voltado para a política e para a guerra. Ele está presente na capa e é também justamente nessa capa que nasce o mascote dos caras que acompanhou a banda por praticamente todas as capas deles depois, né? Que o nome do cara é meio complicado. Narrenheis. Coloca aí, tá aí na tela e você lê depois em alemão pra nós, valeu? Então tem o nascimento disso, né? E é claro, já tinha outras bandas que usavam desse... Hoje as pessoas chamam de War Metal, né? Esse estilo War Metal, que são as bandas que tem essa temática de guerra e tal. E tinha bandas que já faziam esse som. Por exemplo, o At War também tem disco ali de final de 86, 87, que os caras tinham essa temática, né? O Assassin também. Também. Mas o Sodom acabou entrando nessa e esse disco acabou contribuindo também para ser essa mudança de som, de visual e o nascimento do mascote da banda, né? E, pra mim, ele é um disco que eu gosto mais do que o Agent Orange. Mas essa fase ali do começo do Sodom, ela é muito legal. Acho que até o Tap in the Vein, que é de 92, eu acho muito bacana. Aí depois realmente você tem uma variação no som dos caras. Os caras fizeram um disco mais voltado pro hardcore e tal, aí depois muda. Mas sempre aquela assinatura que nasceu aqui nesse disco ali, ela tá presente ali. Aquele jeito Sodom de ser, ele nasceu aqui. Principalmente pela característica da voz do Tom, né, cara? Ele é ele é como se fosse um híbrido. Não que ele force nada disso, mas é como se fosse um híbrido mesmo de Lemmy com Cronos, né, cara? Uma coisa meio... Nesse disco aqui, eu me lembro muito o vocal do Jeff Walker do Carcass, mas aí provavelmente foi o Jeff Walker que se inspirou, né? E talvez faz assim uma fase de mudança, né? Como a gente acabou de estar falando aqui, a mudança muito grande, né, cara? E assim, sobre o Blackfire ainda, ele tem uma ligação muito grande com o Brasil, né? Tem muita gente que de repente não sabe. Pode crer. Ele morou aqui no Brasil durante muitos anos, né? Ele tem uma filha brasileira, né? Ele fez a banda, ele formou uma banda aqui, Mystic, né? Ele gravou um EP, se eu não estou enganado, e hoje a banda continua só que com o nome dele, né? Frank Blackfire, ainda continua nativa, e ele, logicamente, uma coisa de um ano atrás, ele voltou pro Sodom, né? Janeiro de 2018 voltou pro Sodom e vão tocar no VAC na próxima edição, fazendo um show especial do Agent Orange, porque eles são posers, senão eles faziam desse daqui, Persecution Man. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu. Olha onde eu tirei essa. Vamos tocar o Agent Orange.